lá, a igreja de Pérgamo está em Apocalipse, capítulo 2, do 12 em diante. Apocalipse, capítulo 2, do 12 em diante. Eu não sei porquê, mas eu acho importante passar alguma coisa dessas 7 igrejas para minha vida e para a tua, não é? Então vamos lá, meus amores. Diz assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Que espada é essa, pastora? A espada de 2 fios, a espada de 2 gumes, é aquela espada que corta dos 2 lados, né? Então, resultado, o que essa espada representa? A palavra. Deus tem a palavra que entra aonde ninguém entra, que corta o que ninguém corta, que separa o que ninguém separa, que discerne o que ninguém discerne, que vai, né, até a medula, juntas e medulas. Esse é o nosso Deus, meus amores. Essa é a palavra. Então, o que eu faço, pastor? Busca esse Deus através da palavra. Entendeu, Érica, Eva? Como que eu posso conhecer Deus, Dora? Através da palavra, em nome de Jesus. Pérgamo, gente, tinha o templo do imperador. Aliás, foi a primeira cidade a construir templo aos imperadores romanos, a adorar o homem. Olha que coisa mais triste, né? Lá teve o templo do imperador, lá teve o altar de Zeus, com mais de 12 metros de altura. Hoje eu estava vendo. E esse altar, pastor, ele existe? Sim. Ele está em Berlim. Foi levado pelos nazistas. Pastor, então esse altar existe? Existe. Muito grande. E Jesus, quando escreveu para essa igreja, ele disse que o altar de Zeus, que é considerado o Deus dos raios, dos trovões, dos céus, para eles lá, né, gente? Jesus chamou Zeus de altar de Satanás. Por quê, pastora Solange? Porque ele não aceita nenhum outro Deus diante dele. Quando a palavra do Senhor diz que somente o Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Tomem muito cuidado com isso. Nada do que Ele criou você pode reproduzir e adorar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a gente se torna maldito. E a Bíblia diz que entra maldição na minha casa, na tua, na minha empresa, na tua, no meu trabalho, no teu, no meu quarto, no teu. E o grande problema do ser humano, gente, é que o ser humano ele precisa de alguma coisa para ele tocar. O ser humano ele tem a necessidade de ver, de tocar, de apalpar, de abraçar. Mas aí talvez você me pergunte, pastora, mas qual é a verdadeira fé? Fala para mim. A verdadeira fé, você não pode ver para crer. Você tem que crer para ver. Pastor, alguma vez alguém viu esse Deus? Nunca, meus amores. Nunca. Como é que a gente viu a Deus? Através de Jesus nessa terra. Mas vai chegar o tempo, vai chegar o dia, vai chegar a hora em que nós estaremos com Ele face a face. Aleluia, isso me emociona. Por isso que quando Filipe olhou para Jesus e disse: Senhor Jesus, mostra-me o Pai, mostra-me Deus. Ele falou assim para o Filipe: Filipe, quem vê a mim, filho, vê o Pai. Então em quem nós precisamos crer? Creia em Deus, creia em Jesus, creia no Senhor Espírito Santo, que é uma pessoa só. Mas por que os 3, pastor? O ministério do Pai. Nós precisávamos de um Salvador. E aí o Filho se entrega como Cordeiro, como Salvador, para nos salvar. Por quê, pastor? Porque o pecado entrou no mundo através de um ser humano, de Adão e Eva. Então, precisava vir um ser humano como eu e você.
para levar todas as nossas dores, para levar todas as nossas enfermidades, para se fazer maldito naquela cruz. Porque todo aquele que subia na cruz, no madeiro, era o que, pastora? Maldito. Vocês entendem isso? Forte, né? Então ele se fez maldito para que eu e você ficássemos benditos. E hoje, pastor, o ministério, Jesus está na terra? Está. Não está, pastor, ele está. Através do seu Espírito Santo. Vocês entendem? Mas os três são um. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, meus amores, conheçamos, adoramos, vamos perseverar, vamos, né? Porque essa cidade de Pérgamo, que hoje ela está na Turquia, né? E um país chamado Turquia. Hoje essa cidade se chama Bergama, na Turquia, que quer dizer Pérgamo, fortaleza. E essa cidade, ela ficava sobre um monte, uma colina. Gente, uma coisa linda. Você olhava lá para baixo, que é esse lado da Turquia, da Ásia Menor, o Oriente Médio, é bonito demais da conta, vocês não têm noção, você precisa ir para lá. Eu não conheço esse lugar, é um dos meus sonhos, quem sabe um dia Deus me faça conhecer esse lugar, ainda mais eu ensinando isso aqui, né? E aprendendo mais nesse lugar, pisando nesse lugar, não é? Mas foi uma cidade muito rica, uma gente estudiosa, uma gente culta, uma gente, o que mais, pastora? Rose, Ângela, Márcia, uma gente próspera. Então, lá teve o templo do imperador romano, lá teve o templo de Zeus, com mais de 12 metros de altura, o templo a Ísis, ou Serapis, conhecido hoje como a Basílica Vermelha. Está lá, pastora? De todos esses deuses, ainda tem ruínas deles lá. Vocês estão entendendo, né? E lá teve também o templo de Asclépio. Não sei se eu estou falando a palavra certa, me perdoa, tá, gente? Asclépio, deus da cura. Então, era em forma de uma serpente, por isso que você pode ver que a medicina, ela tem a serpente, né? Então, lá teve o templo de Atena, Nécifora, o templo de Dionísio e o templo de Zeus. Quem era Zeus? O Zeus era o chefe de todos os demais deuses. Por isso que Jesus, presta atenção nisso, por isso que Jesus olha e diz: o altar de Satanás está em Pérgamo. Forte, né? Porque Satanás e abaixo os seus principados, potestades, dominadores, mas o cabeça é ele, não é? Então, gente, Jesus ensina aqui, Jesus ele chama muito atenção para a gente conhecer bem a palavra, porque a gente pode estar adorando um outro Deus que não seja Jesus. O que eu vou trazer para vocês dessa igreja, dessa cidade é muito forte, mas eu vou trazer com amor, com sabedoria, né? Então, para muitos, um Deus bom, mas Jesus, quando olhou, ele disse: Deus só tem um. Assim como você não pode ter duas esposas, dois maridos, dois namorados, você não pode ter dois deuses. E o que eu venho falar hoje, amanhã e depois de amanhã, que é muito forte, peguem, não percam, é que a igreja, sem saber, ela está adorando dois deuses. Não digo todos, mas pela pesquisa que eu fiz, pelo que eu ensinei, que eu aprendi, aliás, mais de 70% hoje do meio cristão
mais de 70% do meio cristão tem 2 deuses ou mais. Tem mais de 2 senhores. Tem mais de 2 amores. Pastora, não fala isso. Sim. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que vão subir, aqueles que vão entrar no céu, são pouquíssimos. Por quê, pastor? Porque a porta é muito estreitinha. Muito estreitinha. Então eu e você, nós temos que tomar muito cuidado. Porque aqui nesse mundo, nessa terra, você pode tudo. Mas se o coração parar, ou se a trombeta tocar, a conversa é diferente. Então, Pérgamo, que hoje quer dizer Bergama na Turquia, que é considerado uma fortaleza, ela não era tão forte assim. Muitas vezes, filhos, a nossa força, ela está no salário que a gente recebe, ela está no carro que a gente tem, ela está onde? A nossa riqueza. Ai, pastora, minha vida é uma fortaleza. Vamos analisar se é mesmo. É lógico que Bergama hoje, estava sobre uma montanha, um lugar muito alto. Tudo lá embaixo ficava pequeno. Mas e diante daquele que é o grande, o forte, o maravilhoso, o glorioso, é para eu e você pararmos e pensarmos. Conhecida porque tinha muitos templos. Era um lugar, só quer dizer que é um lugar de extrema idolatria. Que Deus abomina. Lá havia uma grande biblioteca. Pastora, quantos livros haviam em Pérgamo? Mais de 200 mil livros. Você sabe o que é isso, não? Você já viu uma cidade de 200 mil pessoas? Lá havia, nessa biblioteca, 200 mil livros. 200 mil rolos. Quando? E eles queriam ter uma biblioteca, olha para você ver como eles eram vaidosos. Uma biblioteca maior que Alexandria. E aí o imperador não aceitou isso. E cortou de ir papiro para eles, porque naquela época se escrevia no papiro, né? Aquela planta. Eu conheci o papiro pessoalmente, quando eu estive no Egito. Acho que eu ainda tinha algo de papiro aqui em casa. Não sei se ainda tem, gente. Resultado, eles eram inteligentíssimos. Eles matavam os animais e preparavam o couro do animal, e o couro do animal se transformou em pergaminho, em rolo, em papel para eles. Então a palavra pergaminho vem de Pérgamo. Pode estudar isso, tenho certeza do que eu estou falando. Entenderam? Uma grande biblioteca com mais de 200 mil livros. Lá teve um pastor, gente, que vocês não têm noção. O pastor dos sonhos, em Pérgamo. Um homem que enfrentou a idolatria, um homem que enfrentou os nicolaítas, um homem que enfrentou Balaão, a doutrina de Balaão, que a gente vai falar daqui a pouco. Um homem que enfrentou a feitiçaria, a magia, o encantamento. Um homem que aonde ele pregava, a cidade que ele foi pastor, estava o altar de Satanás. Sabe o que é isso, não? Forte, né, pastor? Pastor Antipas. Pastor Antipas. E eu estava estudando, construíram um boi de bronze, colocaram ele dentro desse boi de bronze ou de cobre, presta atenção nisso, colocaram ele lá dentro, por ser de Jesus.
Por que ele foi morto? Por ser de Jesus, por pregar a palavra de Deus. Construíram um boi de bronze ou de cobre, colocaram ele lá dentro, fecharam e colocaram no fogo. Quando é que tiraram ele de lá, pastor? Quando o fogo pegou no latão, no cobre, no bronze, ele ficou vermelhinho. Quando tiraram do fogo e abriram esse boi, ele era aberto por dentro, em forma de boi. Ele estava cozidinho. E ele não negou a Jesus. Quando a gente estuda as 7 igrejas da Ásia, pastores, líderes, sacerdotes, empresários, a gente se envergonha um pouquinho, né? Porque o preço que a gente paga é tão pequeno. E a gente se cansa tão fácil. E a gente chora tão fácil, a gente grita tão fácil, a gente reclama tão fácil, a gente murmura tão fácil. Entende, meus amores? Esse pastor deu a vida pelo Evangelho. Ele poderia ter negado Jesus. Ele poderia dizer, eu adoro Zeus, eu adoro Zeus, não tem problema. Eu adoro o imperador, eu adoro Ísis, eu adoro Serapis, eu adoro Asclépio, eu adoro Atenas, Zeus, eu adoro. Eu disse, não há outro além dele. Entende? Então é isso que a gente precisa parar e pensar. Meu Deus, coisa linda, coisa extraordinária, né? Me emociona. O pastor está dizendo que ele foi queimado vivo, cozido vivo. Uma das que, meu Deus, é muito triste, porque morre devagar, gente. Quando alguém pega e te dá um tiro, dizem que é muito rápido, que você nem sente. Mas queimado vivo não é fácil. Então agora eu quero entrar um pouquinho aqui na palavra, para mim e para você, para ver o que diz a palavra e o que a gente pode aprender com ela. Era uma cidade belíssima, sim, era uma cidade belíssima. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada de 2 fios, a espada aguda de 2 fios, a espada de 2 gumes é aquela que corta dos 2 lados. Não é qualquer um que pode usar. Mas essa espada que eu falo, que eu vos trago hoje, ela é mais poderosa. Que palavra é essa, pastor? É a palavra de Deus. É ela que nos cura. É ela que nos liberta. É ela que, se nós deixarmos, nos transforma. É ela que discerne. É ela que discerne juntas e medulas. Ela chega até juntas e medulas. É ela que trata com cada órgão que nós temos por dentro. Quando você ouve a palavra, você crê na palavra, a palavra entra dentro de você. Acredite no que eu estou te falando. O teu espírito, a tua alma e até os órgãos do teu corpo ouvem a palavra e recebem glória à paz. Porque eles são vivos, gente. Vocês estão entendendo? Então, Jesus é este. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Que traz na sua boca a sua palavra, glória à paz. E ele diz assim, eu sei as tuas obras. Incrível que ele sempre fala a mesma coisa para as igrejas. Às vezes eu chego a pensar que Jesus está dizendo assim, Solange, quem você pensa que você engana? Eu te conheço. Eu te conheço, Reverendo Romeu, Natália, Rosa, Pastor Júnior, eu te conheço, filha. Maia, eu te conheço, filha. Eu te fiz. Eu te gerei, eu te dei a luz. Eu te criei, eu te trouxe até aqui. Eu sei as tuas obras. Eu sei o que você faz de certo e de errado. Eu vejo. Eu sou onipotente, eu sou onipresente, eu sou onisciente. Eu sei todas as coisas. Glória à paz. E onde habitas?
E eu sei aonde você habita, falou para a igreja de Pérgamo, para sua noiva. E ele disse assim, e eu sei, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás em Pérgamo era o trono de Zeus, com mais de 12 metros de altura. Que para eles era luz, era bênção, era tudo certo. Por isso, gente, que a gente não tem que brigar com ninguém, respeitar a todos. Mas vamos à luz da palavra para saber o que ela pensa de cada situação de nossas vidas. Onde está o trono de Satanás? E vocês não sabem, esse lugar vem a gente de todo lugar. Mas aí tem o trono de Satanás. Você pode imaginar o que a igreja sentia? A luta, a guerra. Onde está o trono de Satanás? E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. E ainda, nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meu Pai do céu, acho que hoje eu vou parar aqui. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Gente, Satanás é o príncipe desse mundo. Ele reina. Ele só não reina na minha vida e na tua, porque nós nos entregamos a um outro Senhor, porque nós nascemos dele, da sua palavra, do seu Espírito Santo. E assim mesmo todos os dias, a toda hora, a todo momento, eu fico perguntando para Jesus, Jesus, o que tem de Satanás aqui? Revela para mim, não deixa não. Eu não quero perder minha salvação não. Né? Porque a gente está nesse mundo, reinado dele. E retens o meu nome. É uma igreja que não negou Jesus. Mas você vai analisar o que vai vir atrás disso aqui, que é muito forte. Não perca essa semana essas 3 palavras. Pastor, então eles criam em Jesus? Criam. Negaram o nome dele? Não. Só que eles faziam uma coisa que Jesus não tolera na noiva, que eu e você temos que ouvir, tá? E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, que foi esse pastor morto dentro de um boi de bronze, de cobre, de judiação. Minha fiel testemunha, olha o que Jesus fala dele, minha fiel testemunha. Irmãos, a gente se preocupa muito com o que as pessoas pensam a nosso respeito, falam a nosso respeito, dizem a nosso respeito. Fala do teu passado, do outro passado, do meu passado. Fala de nós. O ser humano parece que tem uma necessidade de beijo, de abraço, de aplausos. Mas eu queria frisar essa noite para a minha vida e para a tua com amor, filha. Entendeu, Lucilene, Márcia? Se preocupa muito com o que Jesus pensa de nós. Com o que Jesus olha para nós. Quando ele olha para mim e para você, o que ele enxerga? O que ele vê? O que ele pensa? O que ele acha? Porque sobre o pastor Antipas, ele disse, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Que ele poderia ter me trocado por Satanás, mas ele não me trocou. Ele não se desviou. Ele não titubeou. Ele pagou o preço de um mártir, gente. Vocês estão me entendendo o que é isso? Não? Às vezes as pessoas falam assim para mim, em off. Pastora, dizem que a pessoa cita determinada pessoa e fala assim, ela disse para mim que ela não está na igreja, mas ela não passa por luta. Ela não está com Jesus, perdão. Mas ela não passa por luta. Claro. Que luta?
O inimigo não luta. O inimigo só luta com quem é de Deus. Com quem pertence a Deus, com quem pertence a Jesus, com quem paga o preço, com quem ali procura se limpar, se curar, se purificar. Entende? O inimigo não tem problema com quem é dele. Se você não o atinge. Como assim, pastor? Ué, se você mente, você não atinge o inimigo. Se você faz coisa errada e eu também, então não atinge o inimigo. Para quê? Não é? Você só atinge o inimigo quando você o troca por um outro senhor, um outro salvador, um verdadeiro Deus, filhos, meus amores. Então, isso quer dizer que a nossa vida nessa terra é vida de desafios, é vida de luta, é vida de guerra, é vida de perseverança, de oração, de adoração, de fazer a coisa certa, meus amores. Queria que você pensasse nisso. E ele falou: a minha fiel testemunha morreu por mim, aonde Satanás habita. Gente, você pode imaginar? E o que mais me amedronta, não é me amedronta, me assusta, é que esse altar foi enviado para a Alemanha. Vocês estão entendendo? Melhor não, né? Quanta coisa aconteceu aí, né? Pastora, o que a gente faz quando onde eu moro tem o altar do inimigo, onde eu trabalho, ou orar, pedir perdão. Pastor, eu preciso trabalhar. Ora em línguas o tempo todo. Quando a Bíblia fala orar sem cessar, ela está dizendo de orar em espírito. Vocês estão me entendendo? Não paremos de orar. Mas não se preocupe. Porque nada me acontece e te acontece sem a permissividade de Deus quando nós somos verdadeiramente dele. Eu não estou falando aqui de ser de religião. Eu estou falando de ser da verdadeira religião, mais que isso. Ser da verdadeira religião que nos liga, que nos religa a Deus, que é Jesus. Quando nós somos dele, de corpo, de alma e de espírito, e o levamos a sério, ele nos leva a sério. Quando a gente cuida da sua santidade, ele cuida de nós, gente. Quando a gente procura ser santo, ele cuida de nós. Pastora, quem está salvo nessa terra? Ninguém. Mas quem que pode dizer assim, Deus pode me salvar, eu estou na mão dele, eu estou salvo? É a igreja. A partir de agora, nós vamos ver meteoros caindo, nós vamos ver tsunamis, ainda maiores, sim, nós vamos ver maremotos, nós vamos ver a natureza que já está, né? Já está, ó. Mas e a igreja? Ele vai cuidar dela. A igreja pertence ao Senhor Jesus. É a noiva dele. A igreja que vai subir não é 4 paredes. Ali é um lugar que a gente construiu, constrói, né? Cuida, para a gente se reunir como igreja e adorar e aprender e comungar e tudo mais. Mas a igreja que vai subir não é essa casa. A igreja não é isso aqui. A igreja que vai subir está aqui. Está aí. Você tem que cuidar muito desse templo aqui, ó. O que esse templo pensa? O que ele vê? O que ele ouve? O que ele fala? O
o que ele bebe, onde ele anda, com quem anda, o que fala, com quem fala. Entendeu? Pastora, mas então é muito mais profundo. Por isso que a palavra do Senhor diz o quê? Nem todos aqueles que me dizem Senhor, 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 entrarão no reino de Deus. Não vamos nos enganar.